nosso convidado aqui, ele é uma das figuras mais interessantes hoje, na minha opinião, para discutir Rio de Janeiro. Sim. Ele é um professor de história, é um pesquisador da diáspora africana, da história das comunidades negras do Rio de Janeiro. Está escrevendo um dicionário agora com o Ney Lopes, que talvez seja a maior autoridade no Brasil em discutir a história da diáspora africana e dos negros do Rio. Ele tem 4 livros publicados, um com Cássio Loredano, que é um mestre do traço, né? Chama o Vidente Míope, sobre o J. Carlos. Tem um livro sobre a Portela, Escola de Samba. E tem outros 2 livros que eu até trouxe aqui para mostrar. Então, em resumo, o Simas fala com outro olhar sobre essa cidade que se transforma, mas através das coisas miúdas, como batiza o livro dele, que é um livro genial de crônicas curtas, como essa que a gente entregou aí para vocês, como a outra que eu li hoje para o 2º ano, sobre o JK, onde ele fala que a grande contribuição do JK não é a construção de Brasília, não é os 50 anos em 5, mas a construção do Mercadão de Madureira, né? Então vou passar a palavra aqui para o meu querido companheiro de copo, meu parceiro Luiz Antônio Silva. Bom dia, gente. Primeiro agradecer aí o convite para participar desse encontro com vocês. E assim como o Pedro contou um pouco da história dele, para vocês entenderem um pouquinho do que eu vou dizer, eu acho que seria interessante então começar com a minha história, né? O ponto de vista que eu tenho sobre a cidade, de onde eu falo. A rigor, eu sou o primeiro carioca da minha família, porque a minha família, por parte de mãe, a minha família por parte de pai é de Santa Catarina, meu pai é catarinense, mas a minha família por parte de mãe é toda do Nordeste. A minha mãe é pernambucana, a minha avó era alagoana, meu avô é pernambucano. E a chegada da minha família pernambucana ao Rio de Janeiro é uma história completamente maluca. Por quê? Porque a minha avó, quando tinha 19 anos, ela foi iniciada num terreiro de candomblé, perto do Recife, o sítio de Paiadão, que era um terreiro muito famoso na região. E num certo momento, quando a minha avó fez 7 anos de iniciada, houve um jogo de búzios, né, um instrumento adivinhatório, que determinou que ela deveria sair do Recife e ir para algum outro lugar do Brasil para criar uma casa de santo. Meu avô, na época, desempregado, eles tinham um primo que morava no Rio de Janeiro, e eles vêm morar no Rio de Janeiro, na Rua Bariri, em Olaria, e conseguem comprar um terreno no Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ali a minha avó vai criar o terreiro de candomblé dela, que foi onde eu cresci. Então eu passei a minha infância indo à Rosa dos Ventos, a Jardim Nova Era, e era uma infância riquíssima, né? Algumas pessoas acham que aquilo era um verdadeiro absurdo, mas para mim foi maravilhoso. O terreiro da minha avó ficava numa rua chamada Rua Castor, e na esquina da Rua Castor tinha um lugar que era conhecido como a Esquina do Pecado, que era um ponto de desova do Esquadrão da Morte na Baixada Fluminense. Porque quando eu cresci existia um matador da Baixada que era conhecido como Mão Branca, não sei se vocês lembram. E aí de vez em quando Mão Branca deixava um corpo ali com um bilhete dizendo quem era o próximo que ele ia matar e etc e tal. Era um cotidiano marcado por uma violência muito presente na Baixada, mas ao mesmo tempo era um cotidiano repleto de beleza, por conta da questão do candomblé, dos tambores, né, das rodas de Iaô. Eu com 5 anos de idade fui suspenso e confirmado Ogã, então fiz a minha iniciação e etc. Isso foi uma referência marcante na minha infância, na minha juventude. Até que eu comecei, a partir dessa experiência, a usar esse tipo de coisa como uma referência para pensar a cidade do Rio de Janeiro. E aí eu acho que acontece algo extremamente significativo que ajuda a gente a entender, inclusive, o que está acontecendo nos dias de hoje. Tá? O Estado brasileiro teve um projeto sistemático de branqueamento racial. Quando eu falo de branqueamento racial, eu estou me referindo às 2 coisas. Primeiro, fisicamente, houve um projeto sistemático de branqueamento que se fundamentou com a entrada de imigrantes europeus no Brasil. Se vocês quiserem, depois eu passo a referência, mas a gente tem uma série de textos, de documentos históricos que mostram que na virada do século XIX para o século XX, trazer o imigrante para o Brasil era também uma tentativa de promover uma limpeza racial. A gente tem um pensador, por exemplo, como Silvio Romero, que escreveu uma história da literatura brasileira, uma história do folclore. Ele chega a defender um texto que você trouxesse o europeu e que você estimulasse
evitasse o contato entre o europeu, as negras e as índias, porque o argumento dele era o seguinte: como biologicamente o branco é superior, ele acreditava que ao longo de gerações o sexo entre negros e brancas, brancos e negras, iria limpando a pele do brasileiro. E ele chega a defender a ideia de que no ano 2000 não haveria mais traço negroide na população do Brasil. É uma referência, mas isso não era exceção. Isso era a reflexão predominante numa certa elite intelectual do final do século XIX e do início do século XX. Só que além de um projeto de branqueamento físico, havia um projeto de branqueamento cultural. E o projeto de branqueamento cultural foi sistematizado em cima da criação de uma lei de 1891 chamada Lei de Vadiagem. A Lei de Vadiagem foi uma lei que puniu como crime as manifestações das camadas afrodescendentes do Rio de Janeiro, 1891. A Lei de Vadiagem foi uma lei utilizada para você punir as macumbas, para você punir o samba, para você punir as rodas de capoeira. Pela Lei de Vadiagem, se você fosse capoeirista, por exemplo, a pena para a prática da capoeira era o degredo na ilha de Fernando de Noronha. O maior centro, o maior depósito, o maior museu de arte sacra negra, arte sacra, imagens de candomblé, assentamentos de santo, roupas de orixás, o maior acervo de arte sacra negra do Brasil, não pertence a nenhum museu da Bahia, não pertence a nenhum museu institucional do Rio de Janeiro, pertence ao acervo do Museu da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E esse acervo foi montado em cima de 30, 40, 50 anos de invasões de terreiros, de prisão de pais e mães de santo, confisco de assentamentos, da arte sacra de base afro-brasileira. Então você imaginar que num país como o Brasil, o maior acervo de arte sacra negra seja da Polícia Militar do Rio de Janeiro, dá bem a dimensão do drama, do problema que é, do desafio que é pensar a nossa cidade. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, a meu ver, ele é uma cidade essencialmente vinculada a uma tradição negra, no sentido de ser uma cidade de rua. É uma cidade essencialmente vinculada à tradição dos índios tupinambás, e isso está presente nos nossos gestos, na maneira como a gente se cumprimenta, na maneira como a gente se toca, na maneira como a gente gosta de andar sem camisa, às vezes descalço. Essa questão do índio, essa questão do negro, está numa base de formação do Rio de Janeiro que vai muito além do que a gente consegue conceber e muito além do que a gente consegue imaginar. Então a reforma a Passos, ela não mexe com o Rio de Janeiro só do ponto de vista urbanístico. Ela também representa uma tentativa de intervenção do Estado nas estruturas simbólicas de formação do que a gente pode chamar de um padrão carioca, que é muito vinculado aos saberes, aos comportamentos, aos gestos de base afro-ameríndia. Então existe essa cidade simbólica, que é uma cidade que está presente nas esquinas, que é uma cidade que está presente nos botequins, é uma cidade que está presente na praça pública, na maneira como você lida com a rua, tá? Que o tempo inteiro, que sistematicamente foi objeto também de repúdio por parte desse poder público que quer nos considerar, nos colocar como um balneário tropical. Não é de hoje que isso acontece, tá? Um balneário tropical fundamentado sobretudo na Zona Sul. Eu acho impressionante, por exemplo, pegar algum grande jornal e aí eu leio assim: quem quiser atravessar o túnel para ir ao Categ, e por exemplo, eu já li isso, atravessar o túnel. Só que tem um detalhe: eu moro na Zona Norte, eu moro do lado de cá do túnel, né? 70% da população do Rio de Janeiro mora na Zona Norte, mora no subúrbio, na entrada do subúrbio como eu moro, mora na Zona Oeste. Aí o discurso é este: um programa diferente. Basta atravessar o túnel. Se eu atravessar o túnel, eu vou parar na Lagoa Rodrigo de Freitas.
Meu programa diferente vai ser a Praia de Ipanema, porque eu moro do lado de lá do túnel. Então você tem o tempo todo um embate nessa cidade que também tem uma dimensão simbólica que é perversa. Perversa. Porque eu, por exemplo, digo uma coisa: não adianta você ter um sistema de cotas para você colocar a população afrodescendente e indígena dentro das universidades, se a universidade continuar ensinando basicamente os saberes da civilização judaico-cristã e ocidental. Porque você vai botar o negro dentro da universidade e você vai transformar o negro num branco. Porque a universidade continua fundamentalmente viciada na consolidação de saberes que foram produzidos pelo Ocidente judaico-cristão. Como os colégios continuam sistematicamente reproduzindo um discurso de legitimação pedagógica dos saberes que foram produzidos pelo Ocidente judaico-cristão. Não adianta você dizer, porque o teatro foi criado na Grécia. Criado na Grécia foi o teatro grego. É óbvio. O teatro indígena não foi criado na Grécia. E o índio representava. O teatro negro, uma roda de candomblé, é um ato de dramaturgia. Porque é quando você reproduz o tempo imemorial da dança dos orixás. Quando você chega a um terreiro de candomblé e vê Oxalufã dançando, ali você reproduz o mito imemorial da história daquele orixá. Isso é dramaturgia. Aí você, o teatro foi criado na Grécia. O teatro grego foi. O teatro que não é grego não pode ter sido criado na Grécia. Mas isso é evidente. Porque a literatura é a grande conquista do Ocidente. A literatura ocidental é. A literatura que não é ocidental não é. Então os saberes são múltiplos. Só que querem nos igualar. Eu vou te dar um exemplozinho, e depois eu quero ler uma coisinha para a gente fechar. Vou te dar um exemplo que eu acho que está acontecendo com a nossa cidade. Se tem uma coisa que eu acho que eu sei fazer bem na minha vida, eu sei fazer algumas outras coisas direitinho, mas uma coisa que eu faço bem, da qual eu me orgulho, é bater tambor. E eu me orgulho de saber bater tambor, porque com 5 anos de idade eu fui consagrado, confirmado, Ogã Alabê, de uma casa de candomblé. Então o Ogã Alabê, ele precisa conhecer os toques para os orixás. Ele tem que saber bater um ijexá, tem que saber bater um alujá, tem que saber bater um agueré, etc e tal. Como eu sempre fui muito ligado à percussão por conta disso, esse ano eu fui convidado com o meu amigo Luiz Felipe, meu nosso amigo, e eu fui no júri do Estandarte de Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, que é o prêmio mais prestigiado do Carnaval. A minha área ali foi ligada a analisar a bateria de escola de samba. Eu fiquei horrorizado com o que acontece com as baterias de escolas de samba. Por quê? Só para você entender o drama, e aí eu chego na cidade para a gente fechar. Cada escola de samba, em sua origem, era um núcleo comunitário com características próprias, e cada escola de samba era dedicada a um orixá. A Portela foi dedicada a Oxóssi. Eu tenho um livro sobre a Portela. Quando eu estudei o batizado da Portela, eu vi Oxóssi era um orixá da Portela. O Salgueiro foi consagrado a Xangô. E você reconhecia isso na bateria da escola de samba. Porque as caixas, de cada bateria eram diferentes. Elas tocavam o toque do orixá. Quando você ouvia o agueré, o agueré é um ritmo que é assim. Esse é o canto, é o ritmo que você toca para o Oxóssi. A bateria da Portela tocava o agueré. A caixa da Portela desfilava o tempo todo com a base do agueré. Então quando você ouviu de olho fechado, você sabia, Portela chegando. A caixa da bateria do Salgueiro tocava o alujá de Xangô. De olho fechado, você ouvindo aquilo, a caixa você dizia, Salgueiro, porque a caixa está batendo o alujá. Hoje você não vê mais uma bateria que tenha essa característica. Elas estão iguais, pasteurizadas, homogêneas. Os toques de caixa não tem mais essas variações, não dá. Eu ficava escutando, cadê a porcaria do agueré aqui que a bateria da Portela não está tocando? Cadê a base do alujá? Cadê a vamunha, que é uma base importante da bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel e que é um toque do Jeje, que é uma nação de candomblé? Onde é que está isso? Não está.
Eu acho que isso é uma metáfora poderosa do que acontece com a nossa cidade. A ideia de você tornar a cidade do Rio de Janeiro uma cidade homogênea, balneário de grandes eventos, padrão para o turista ver, padrão para o carioca se orgulhar, porque a gente tem a bobagem de comprar o mito do carioca. Pô, o carioca maneiro, o carioca gosta da praia, o carioca curte o calçadão. A maioria da população do Rio de Janeiro não mora perto da praia, não curte o calçadão, não vai para o calçadão tomar água de coco. De cada 10 cariocas, 7 não moram perto da praia. O carioca não é. Que carioca é esse? Então esses saberes múltiplos, a gente tem que ter muito cuidado com eles. Reconhecer que não adianta uma luta concreta, necessária, fundamental, tá? Que é contra esse tipo de política que urbanisticamente é criminoso, se essa luta não der o passo seguinte da dimensão simbólica de reconhecer que nós somos um caldeirão de saberes, né? Que existe saber que é produzido em botequim, em esquina, em terreiro, em aldeia. Isso é fundamental. Aqui no SEAT, Santa Teresa, entrevistando Antônio Simas. Sou fã desse rapaz aqui, ó, professor de história, e como eu falei já com o Zacconi, Orlando Zacconi, esse é o professor que nos representa, me representa. Simas, além de professor, o que você faz? A rigor eu vivo, né? O trabalho para mim como professor é quase o que eu faço nas horas vagas. Eu vivo na cidade, eu frequento a cidade, vou aos botequins da cidade, aos sambas da cidade, enfim. Tento viver num Rio de Janeiro de rua, né? Que é a minha paixão. A gente acabou de ver um debate aqui, né? Sobre o Rio de Janeiro, sobre a situação atual, né? Da questão de administração pública, daquilo que está acontecendo nesse momento no Rio, que vem acontecendo com os anos. Você tocou exatamente naquela parte dos 5 anos de idade e comentou quando você foi consagrado. Fale um pouco sobre isso, consagrado, tocou um pouco sobre os ritmos também. Fale um pouco sobre isso. A rigor, eu estava dizendo que eu venho de uma família ligada à religiosidade afro-brasileira. Minha avó era uma mãe de santo e com 5 anos de idade eu já, por conta de ter nascido nessa família, já comecei a fazer os primeiros ritos de iniciação. E isso me fez estar muito vinculado a essa cultura, a essa realidade, aos ritmos que são oriundos daí. E aí eu estava até dizendo que se tem alguma coisa que eu acho que eu faço direitinho na vida é bater um tambor. Você até comparou com os ritmos do carnaval, assim, você falou da mostrando portela, um pouquinho sobre como cada escola de samba era dedicada a um orixá. Então como cada bateria ela tinha uma linha, né, de toque que era vinculada ao orixá que protegia a escola. Enfim, são coisas que estão na origem das escolas de samba, da religiosidade, e que infelizmente estão se perdendo um pouquinho. E a gente poderia até comparar até com o pessoal do skate, né? Que é esse pessoal que tenta, para uns tenta transgredir, mas para outros tenta inovar. Ou seja, é algo que veio da Califórnia, lá de Los Angeles. Poxa, o pessoal inovou, tirou o surf, inventou o skate na década de 70, e os outros jovens, adolescentes de outro mundo, antropofagicamente beberam naquela fonte e fizeram, dentro do seu contexto, aquela sensação no skate, naquele bairro, no Japão, no Brasil, e reinventaram. E é mais ou menos isso que o samba aqui no Brasil foi fazendo em diversas outras partes saindo do Rio de Janeiro. Você não pensa também assim, mano? Eu acho que na verdade as coisas circulam, né? Não existe uma cultura que seja estática, não existe uma cultura... A cultura que é estática, ela está morta. Então as coisas estão circulando o tempo inteiro, a gente se apropria de uma coisa, a gente contribui, a gente mexe com esse tipo de coisa. Então, uma característica fundamental de uma cultura vital é exatamente o poder que ela tem de se transformar, de se adequar, de ser inventada e reinventada. Última pergunta, o Antônio.
Antônio Simas, a gente fez uma entrevista com o Orlando Zacconi, já tem umas 3 semanas, e a gente fez uma pergunta, saindo completamente aqui do que a gente está falando, né? Essa parte da transformação, da cultura geral. A gente fez uma pergunta relacionada à morte do Amarildo. Mas eu vou botar essa pergunta para você, diferente da explanação que a gente fez lá com o Zacconi. Quem mata e quem matou, assim, os Amarildos? Tem o Douglas agora em São Paulo. Para você, assim como professor, qual é o agente principal? Eu acho que são alguns agentes, né? Mas eu diria para você que o agente principal é uma história do Brasil que foi fundamentada na exclusão social, que foi fundamentada na violência, na chibata, no cativeiro, né? Um projeto de Brasil que fundamentou-se na supremacia de uma elite branca, de uma cultura de fundamento judaico-cristão, que negou outros saberes, e não é mole, são 4 séculos de chibata, né? Então há um senhor de engenho que está introjetado na alma de cada brasileiro, e às vezes ele se manifesta. Isso que aconteceu foi isso. Quem matou o Amarildo foi o senhor de engenho que mora, né, em cada brasileiro, em certo sentido. Antônio Simas, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. Oi, sou Pedro Ciclista. Vídeo especial de final de ano, semana que vem. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrevam. Feliz Natal para todos. Fui! Ops, esqueci. Também não se esqueçam de ver o vídeo que a gente fez com o nosso amigo Marcelo Iuca. Valeu, pessoal. Uma boa noite ou boa tarde. Tchau.